Uma gota, um toque, uma nova inspiração. A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Dou terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. A situação e fazer o bem tá na palma da sua mão. Dou terra até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Dou terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. Da natureza temos a pureza, olha a essência de toda a beleza. Olá, olá pessoal, boa tarde a todos. Como vocês estão? Tudo bem? E aqui estamos ao vivo, aqui diretamente do Rio de Janeiro, para todo o planeta Terra. Como estão vocês? Tudo bem? Por onde vocês andam? Pessoal, o pessoal que está aí a gente já está transmitindo aqui pelo YouTube, então é importantíssimo que vocês compartilhem o nosso link aí com o pessoal, que nós já vamos começar aqui a nossa mentoria de hoje, e é muito importante o retorno de vocês para a gente poder sempre estar antenado com aquilo que vocês têm as suas maiores dúvidas. Então, quem não me segue, segue lá no Instagram, @RenatoBeirão, e compartilhe comigo, né, o que você tem mais dificuldade, que nas nossas mentorias de domingo a gente pode incluir algumas necessidades básicas que alguma pessoa está nos mandando, tá bom? Deixa eu fazer aqui só ter uma ideia se vocês estão me ouvindo bem aqui no canal do YouTube. Vocês podem me dizer se estão ouvindo bem, se o som tá bom. Me fala aí como é que vocês estão. Se o som estiver bom, tecla 1 aí. Sejam bem-vindos todos vocês. Cacilda Silva, Fabiana Maria, Edna Cândida. Boa tarde. Cândido, perdão, Edna. Fabiana Maria, Mônica Paz, Josan Oliveira, Alexandre Jorge, Fabiana Maria, enfim, legal. O som tá bom? Ótimo, muito obrigado. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Bom, a gente está amanhã, é o último dia do mês, significa que amanhã o mundo vai acabar e depois de amanhã, na terça-feira, o mundo começa de novo e essa história se repete por 12, né? 12
de 12 vezes ao ano. Então, amanhã é o fechamento do mês e se você fez um ótimo trabalho, você será recompensado por isso, mas você vai ser recompensado na medida do seu trabalho e na medida do seu desempenho. A questão é, as suas remunerações de janeiro, ela não tem a ver apenas com o seu trabalho de janeiro, né? A sua remuneração de janeiro tem a ver com o seu trabalho de outubro, de novembro e de dezembro. Então, o trabalho que você faz hoje, ele vai refletir, né, daqui a 2, 3 meses à frente. Então, é sempre aquela questão do plantar e colher, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, mas esse ano eu entrei pesado, fiz um trabalho duro e tal. Nem sempre você vai ver esse resultado aqui no mês de janeiro, né? Você talvez vai ver esse resultado em março ou em abril, porque é quando a rede realmente faz um diferencial a não ser que você esteja iniciando, muito no iniciozinho, mas para quem já está no nível maior, existe um delay, né, entre o trabalho e quando é que o resultado aparece com mais força. É igual você plantar alguma coisa e no iniciozinho você não vê resultado. Você bota lá a semente debaixo da terra e bota muita coisa, aduba a terra, prepara a terra, água a terra, chega no final, você olha lá e vê que não tem nada, e no dia seguinte não tem nada, 3 dias depois não tem nada, mas lá na frente você vai ver o fruto daquele trabalho que você fez lá atrás, né? Então, a ideia principal é sempre você permanecer fazendo o trabalho necessário. E quando eu costumo dizer que esse negócio ele é uma maratona, né? Ou seja, você não para de correr. E de vez em quando você dá um sprint, né? Você faz uma corrida de 100 metros, o que equivale a de repente, a um plano de 30, 60 ou 90 dias, onde você vai ser mais intenso, só que você não para descansar, você começa a correr lentamente, ou seja, você nunca para de correr. A vida é assim, né? Costuma-se dizer que todos os dias o leão sai para caçar e a gazela todo dia sai, ela corre, o leão corre para caçar e a gazela corre para não ser caçada. Não importa se nós somos leões ou gazela, vai ter que correr. Ou seja, a vida ela é dinâmica, né? Ela é necessariamente dinâmica. Então a gente precisa, de fato, fazer o nosso trabalho dia a dia e isso vai gerar os resultados. Legal? Bom, das pessoas que estão presentes aqui, então, bacana, sejam bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui. Vai ficar gravado no meu canal, então depois, se você quiser rever alguma coisa ou compartilhar com alguém sobre o conteúdo de hoje, fica à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para a gente poder, então... E aqui eu preparei um bate-papo hoje, né, muito importante para a gente que trabalha, vamos chamar assim, dentro da ideia de consultores do bem-estar, né? Ao longo, né, desses anos que eu trabalho com essa atividade, isso fazem quase 30 anos de mercado, a gente foi aprendendo algumas coisas, né? E ao longo do tempo, sempre as empresas por onde eu passei, chamava-se de empreendedor, empreendedor independente, distribuidor independente, era o nome que davam para os empreendedores, né, quem trabalhava nessas empresas. Na Doterra não tem um independente, na Doterra tem o consultor do bem-estar, né? Mas dentro dessa indústria é comum as empresas chamarem consultor independente, distribuidor independente, empreendedor independente, sempre tem essa palavra do independente, né? E isso é interessante porque nos ajudava até no treinamento, porque a gente falava, você não depende de ninguém, você é independente. Agora, você depende da informação, né? Você não depende de uma ação específica de alguém para te ajudar, você depende da informação que você precisa ter para que você possa agir sobre essa informação. E eu acho interessante que na Doterra nós somos chamados de consultores do bem-estar, né? E quando a gente fala de consultor do bem-estar, quando você se identifica, quando a empresa te chama de consultor do bem-estar, eu fico perguntando assim, será que a gente tem noção do que é esse bem-estar, né? E é interessante que as pessoas falam sobre ter mais saúde,
mas elas colocam todas as suas fichas em cima de óleos essenciais. Ou seja, ela não faz nenhuma mudança no seu estilo de vida, porém, ela quer ter uma vida, né, mais saudável e, basicamente, vai se dedicar tudo aos óleos essenciais, né? E eu queria não dizer que isso não é importante, pelo contrário, eu quero reforçar isso também, lógico que isso é importante, mas o que eu quero é dizer algumas coisas simples, né? Algumas coisas simples. Eu falo de projeto Gênesis, né? Porque quando dentro da ideia bíblica, né, de Deus criou os céus e a terra e criou o homem, ele criou alguns, vamos chamar assim, alguns remédios ou alguns tratamentos ou algumas coisas naturais que são muito importantes a gente observar no nosso dia a dia, porque são necessárias também, além dos óleos essenciais. Eu vou passar isso bem rápido aqui, mas, enfim, é só para você poder... eu, de vez em quando, eu coloco isso no meu Instagram, mas é importante sempre a gente repetir algumas coisas, porque sempre o público é diferente, né? Quem passou por ali viu aquele post ou aquela ideia. Enfim, então, o Projeto Gênesis de volta aos básicos. Sempre que você quiser se resignificar, ou seja, sempre que você quer recomeçar uma nova fase da sua vida, sempre é importante você voltar às coisas básicas, né? As coisas básicas são onde, de fato, você constrói hábitos, bons hábitos, e esses bons hábitos constroem os seus resultados, ok? Então, bons hábitos, eles são difíceis de você alcançar, mas é fácil de você deixar. Os maus hábitos é fácil de você alcançar e difícil de você deixar. Então, lembre sempre disso, que os bons hábitos, você vai ter um pouco de dificuldade de tê-los como bom hábito. Exemplo, hábito de leitura, né? É um hábito bom, só que é difícil de você pegar esse hábito. Mas, por ser um bom hábito, ele é fácil de você deixar. Quem adquiriu o hábito de leitura consegue deixar de ler, né? Com certa facilidade. Mas é mais fácil deixar do que conquistar. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Eu separei aqui, existe já dentro de uma cultura cristã, né, que existe 8 remédios naturais. Não sei se o nome seria correto, né? Remédios, né? Porque a ideia do remédio é remediar, mas a ideia do estilo de vida, vamos chamar assim, saudável, é sempre importante você entra na casa de alguém porque você falou que ia lá falar sobre óleos essenciais, né? Mas é importante você entender se aquela pessoa do outro lado, se ela faz algumas coisas básicas, entende? Exemplo, dentre elas, a atividade física, né? A atividade física, se você pegar pelo menos de 10 a 20 minutos por dia, eu não estou falando de ir para academia, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, sabe? Você fazer alguma coisa para se movimentar, faz em casa mesmo, agachamento, né? Corrida no mesmo lugar. O importante é você se exercitar, porque quando você se exercita, as suas artérias e veias, elas passam por dentro das musculaturas, né? Então, quando você se exercita, esse músculo, ao se contrair, ele comprime os vasos, né? E esses vasos impulsionam o sangue de retorno para o coração. Então, é lógico, do coração para o resto do corpo é mais fácil, mas para voltar a circulação, por isso que as pessoas incham às vezes, né? A perna incha, porque ele tem pouco exercício. Então, ele não ajuda com a contração muscular o sangue voltar. Então, a atividade física, vamos botar aí meia hora por dia, seria muitíssimo importante todo mundo ter isso, tá? Então, sempre que você fala sobre ser um consultor do bem-estar, sempre na sua agenda, você tem que ter a atividade física. Você tem que separar um tempo para isso. Isso é importantíssimo, tá, ok? Das 8, um segundo ponto importante é a questão da ingestão de água. Então, exemplo, as pessoas às vezes querem desintoxicar, ela usa o lemon para desintoxicar, só que ele bebe pouca água, né? Então, a água ela é extremamente importante. A água, quando você bebe uma água limpa, que passa pelo todo o seu corpo, né? Ela vai ser absorvida, vai para a corrente sanguínea, vai passar por todo o seu corpo e vai passar lá, vai ser filtrado pelo rim e vai sair a urina
com as toxinas, né? Você vai suar, então vai sair as toxinas. Se você bebe pouca água, as fezes no intestino ela endurece, dá prisão de ventre. Então, estou com prisão de ventre. Usa o Zengest. Mas a pessoa está tomando água. Então, pessoal, a água é vida. A água é uma coisa extremamente importante no seu dia a dia. Mas eu não gosto de água. Pessoal, olha só, é uma coisa importante que eu costumo falar, você não precisa gostar de água, você só precisa de beber água. Né? A gente fala assim, o cara não gosta de ônibus, mas pega, não gosta de ter patrão, mas tem, não gosta de colocar o filho no colégio público, mas coloca. A vida, você não pode só fazer o que você gosta, tá? Você precisa fazer o que precisa ser feito, né? E, não gosta de água porque não tem sabor. Bota o lemon, 2 gotinhas de lemon e bebe água, né? Faz uma água saborizada, o importante é beber. Qual é a quantidade de água necessária para o meu dia, tá? A dica é 30 ml por quilo de peso. Então, exemplo, eu tenho 100 quilos, então vou tomar 30 ml por quilo, daria 3 litros por dia nessa pessoa. Mas dizem que tem que tomar 2 litros d'água. Depende do seu peso, né? O elefante não tem que tomar 2 litros d'água. Então, se o cara tem muito peso, ele não vai ter que tomar pouca água, ele tem que tomar um pouco mais de água, entende? Porque ele tem mais massa, ok? Então, é 30 ml por quilo de peso. Eu tenho 60 quilos, né? 60, então dá 1,8 litros, daria 2 litros para arredondar. Aí, nesse caso, uma pessoa de 60, 62, 63 quilos, aí ela vai ter que tomar 2 litros d'água mesmo. Enfim, então isso é muito importante, porque a água é o que conduz os nutrientes. Você se alimenta, os nutrientes precisam circular no seu corpo. Então, você tem que ter a água para poder ajudar nessa questão dos nutrientes circular através do sangue, mas 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser 90% de água. Então, a gente tem que a maior parte do nosso corpo é formado de água. Então, quando você toma água, e essa água vai lavando as suas células, vai tirando suas toxinas, então é muito importante a água também. Então, sempre que alguém reclamar quando você urina, né? Se a urina está mais escura, é porque está tomando pouca água, você precisa reforçar essa questão da ingestão de água. Então, a água é muito importante. Logicamente, vai ter pessoas com restrição, a pessoa com doença renal, né? Então ele não pode beber água, tudo bem. Nesses casos extras, o médico, a pessoa sabe que não pode tomar muita água. Mas nos casos em geral, da pessoa ser saudável, é importante ter essa ingestão de água, ok? Bom, um terceiro fator importante seria uma boa alimentação. Renato, o que é uma boa alimentação? Pessoal, a boa alimentação é tudo aquilo que tem na natureza um pé de tomate, um pé de banana, um pé de pêssego, um pé de chuchu, um pé de alguma coisa. Tudo que tem um pé de um fruto, de um legume, né, de alguma coisa natural, feito pela natureza, isso é o alimento que a gente deveria comer na maior parte do... mas de vez em quando eu vou usar o industrializado, um biscoito, eu vou usar determinadas coisas. Ok, eu não vou ser aqui radical e cada um sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um equilíbrio. 90% do seu tempo, come coisas saudáveis. 10% de vez em quando, você vai numa festa, você vai fazer alguma coisa diferente na rua, ok, você vai ter que ter uma certa flexibilidade, mas a maior parte do seu tempo tem que ser de alimentação, e uma chave importante que está me ajudando, né, nessa questão da alimentação é que a maioria das pessoas elas relacionam alimentação com prazer, né? Ou seja, a alimentação é prazerosa. Então, quando você concilia alimentação com prazer, você então começa a querer, eu estou triste, eu vou comer, porque eu vou ter mais prazer. Então, você nem sempre vai comer porque você precisa, você vai comer porque você quer prazer. Você fica viciado nas endorfinas, que são liberadas quando você se alimenta. Então, a pessoa precisa entender que a alimentação não é para prazer, é para necessidade, é uma questão de sobrevivência. Então, quando você coloca na sua cabeça que a alimentação não é prazer, é sobrevivência, então você consegue entender a necessidade de você comer, né? Enfim,
comer o que é necessário para a sua saúde, não necessariamente para o seu prazer. Ah, Renato, poxa, é muito legal a gente comer e ter o prazer. Não estou falando que não tem que ter prazer. Você pode fazer gostoso, a comida gostosa pode, mas o ideal, né, é que essa comida gostosa seja mais natural possível, ok? E, eventualmente, você... Ah, Renato, quando eu escorregar... O importante, pessoal, todo mundo vai escorregar em algum momento. A questão é que você não pode enfiar o pé na jaca quando você escorrega. Ah, escorreguei hoje, no domingo, o que eu faço? Amanhã começa de novo. Aí terça, quarta, na quinta eu escorreguei. Na sexta começa de novo, sem culpa, mas você precisa ter isso uma coisa mais racional, né? De você procurar sempre alimentos mais saudáveis e menos prejudiciais à sua saúde no longo prazo, ok? Quarto, não, aqui eu coloquei um pouco mais sobre o princípio de alimentação natural, e quando a gente fala assim de Gênesis, né? É interessante porque quando Deus criou lá em Gênesis, né? Ele definiu o que o homem comeria. Depois você lê lá o livro de Gênesis, depois da criação do homem, o que Deus definiu para ele. Eu botei algumas coisas aqui, ó. Utilize grãos e cereais integrais, bem como produtos não refinados, né? O refinado, pessoal, finado é morto. Refinado é morto 2 vezes, tá? Então, quando ele fala de refinado, são os pós-brancos, né? Além da cocaína de que ser evitada não, né? Não deve ser usada, mas existem outros pós-brancos que fazem mal à humanidade. Então, é a cocaína, é o açúcar, é o sal e a farinha refinada. Esses 4 pó branco atrapalham demais a saúde do planeta Terra. Então, sempre procurar alimentos mais integrais e menos refinados, né? Prefira proteínas de origem vegetal, a carne animal, né? A proteína de origem animal, ela é saudável, ok, tem ovos, tem carne branca, tem o peixe, tem o frango. A carne vermelha geralmente tem mais contradição, principalmente na criação dos animais, enfim. Então, um dos meus sonhos que já estou realizando é um sítio que tem galinha, a gente tem ovos, agora a gente vai ter leite de cabra, enfim. É um sonho que a Rita tinha e a gente está realizando, a gente está plantando, a gente tem milho, temos abóbora, temos uma horta, temos árvores frutíferas, enfim. Então, eu sou muito influenciado pela Rita nessa questão, ela é muito mais rígida nessa parte de alimentação e eu aprendo muito com ela. Bom, consumo de frutas, dizem que a gente precisa comer frutas, né? São 5 porções por dia, né? Então, enfim, tá aí na tela, né? Eu vou ter esse por último, fuja dos refinados e do gás. Gás é gordura, açúcar e sal. É o que dá sabor nos alimentos, geralmente, né? As pessoas sempre querem fazer fritura e bota gordura porque fica mais saborosa, né? Açúcar, né? Se puder evitar, tirar ou reduzir ou usar açúcares mais saudáveis, né? Ou seja, menos refinado possível, como açúcar mascavo ou estévia, enfim. Então, sempre procurar, né, trabalhar um pouco essa área também. Uma outra coisa é a exposição à luz solar, né? A gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, a gente precisa se expor mais à luz solar. A luz solar, ela é um precursor, né, da vitamina D, que ajuda tanto na formação óssea como também na parte imunológica. A vitamina D, ela, né, nem é tanto uma vitamina, ela é mais um hormônio e que ela gera vários benefícios para o seu organismo, inclusive, principalmente nesse período agora de pandemia, a gente precisa estar reforçando nosso sistema imunológico. E é lógico que tem o on-guard, tem os óleos essenciais, mas a gente também tem a luz solar gratuita, feita pelo Criador. Então, se expor à luz solar sem protetor solar e preferencialmente próximo do meio-dia, né? A gente tem muito hábito de tirar a camisa e pegar o sol das costas, principalmente, porque é uma área mais fácil de você pegar, né? Não precisa, logicamente, pessoal, entre veneno e remédio, a diferença está na dose, tá? O pessoal fala assim, mas o elefante só compra em vegetais e é gordo. Mas ele come toneladas, né? A baleia come só peixes e é gorda, mas ela é porque também come milhões, né? Milhões de quilos, né?
Então, logicamente, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, você precisa dosificar isso, né? Enfim, isso é importante. A nossa luta, tem pessoas que têm mais luta contra a balança do que outros, mas eu nem estou falando aqui de preocupação com peso, né? Eu estou falando preocupação com hábitos saudáveis. Naturalmente, a consequência vai ser um peso saudável se você pratica essas coisas, tá? Bom, o ar puro, né? Ou seja, se expor ao ar puro, eu fico assim abismado, pessoas correndo às vezes da pista, passando os ônibus, os carros, poeira, né? Poluição, e o cara correndo, andando de bike, às vezes nas pistas, aí cheio de carro, com muita poluição. O ideal sempre é você procurar contato com a natureza e ar puro. Logicamente, se a gente for olhar os óleos essenciais, em todas essas áreas, os óleos essenciais podem te ajudar, né? Respirar melhor, tem um brief, mas eu tenho que me expor ao oxigênio, onde tiver maior concentração de oxigênio. Essa questão da alimentação, a gente tem uns Zengest, a gente tem todos os óleos que servem para fazer a parte de temperos, de aceleração de metabolismo, no exercício, você tem os óleos essenciais também. Então, esses oito remédios naturais que eu estou colocando aqui, você tem os óleos essenciais da doTERRA que vai estar contribuindo com todas essas áreas, ok? O descanso é um outro super alimento que a gente precisa ter a consciência. Pessoal, a noite foi feita para dormir. E eu sei que a gente tem, principalmente a nova geração, tem uma dificuldade gigante porque fica ligada no celular, enfim, vendo filmes à noite, então acaba, né, a gente precisa de 7 a 8 horas de sono. Fato é esse, ponto. Então a gente precisa se recolher, e o melhor horário de sono ali é depois das 22 horas em diante. Então, se a pessoa dorme às 22, acorda às 6 da manhã, né, eu costumo dizer para a Rita que se você dorme mais do que 8 horas, já não é mais sono, é preguiça. Né? Então, o que passar de 8 horas é pecado. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma carga horária de descanso. Mas eu preciso trabalhar mais. Se você trabalha mais, e lógico, eventualmente você tem alguma restrição de sono durante 1 ou 2 dias em relação a uma viagem, alguma coisa que você está fazendo, não é natural. Eu estou falando na prática do dia a dia, né, nos hábitos diários, você procurar ter esse descanso, né? E aí vem a lavanda, que vai te ajudar nesse sentido, tiver o balance. Então, tem óleos para te ajudar nisso que é importante, né, em relação à sua saúde. O equilíbrio, né, ou seja, exercer a temperança, que a gente chama, né, ou seja, diante dos maus hábitos, eu poder me controlar. Então, esses maus hábitos que eu sei que é mal, que eu sei que faz mal para a minha saúde, eu posso evitá-los, né? Se eu não posso evitá-los, pelo menos eu posso diminuí-los. Ou seja, então, o equilíbrio é você poder exercer sua temperança, de você, de fato, né? Tipo, o que for bom você aumenta, o que for ruim vai diminuindo. Isso tudo é processo, pessoal. Isso tudo é processo. A gente quer o resultado das coisas, mas a gente não pode fugir dos processos. Aí eu quero ser um diamante da doTERRA, mas eu não posso fugir do processo. Eu quero emagrecer, mas eu tenho um processo. Eu quero ter uma vida saudável, tem um processo. Tudo tem processo. As pessoas querem os resultados, as pessoas não, algumas pessoas, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, elas querem o resultado das coisas, né? Mas ela não quer passar pelo processo que essas coisas elas exigem. Então, isso é o que a gente fala de equilíbrio, de autocontrole, né? Isso é fundamental para as suas conquistas, tá bom? E, por último, e não menos importante, né, é a confiança em Deus. Né? Quando a gente confia que existe um ser que criou todas as coisas, que você está aqui na Terra com um propósito, que ele te deu força, te deu energia para você cumprir esse propósito, que você é a coroa da criação. Né? Quando Deus criou todas as coisas, no último dia ele criou o homem e depois a mulher, e formou a família. Então, quando a gente entende, a gente crê, né, confia em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que a gente não entenda por que as coisas acontecem, mas a gente confia, a gente sabe que lá no fim das coisas existe um fim proveitoso, né? E que a gente está passando por um momento nessa terra, mas que aqui a gente é um forasteiro, a gente é um peregrino, mas que nós estamos indo para um local da eternidade, onde não vai ter mais dores, onde não vai ter mais problemas, onde só vai ter coisas boas. Então,
quando você tem essa confiança, de fato, a sua vida é muito melhor e muito mais tranquila. Então, esses são os 8 remédios, né, que eu queria destacar aqui. O que isso tem a ver com a doTERRA? Tem tudo a ver com a doTERRA, né? Porque uma mente sã é um corpo são. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, né? Então, não faça do teu corpo a tumba da sua alma, né? Então, fazer o caixão da sua alma é o seu corpo, ou seja, você está vivo, mas não está vivendo na sua plenitude que você poderia viver. Por quê? Porque você não cuida bem da sua saúde, o seu corpo é o que carrega, né? É o que carrega você. Você não é o seu corpo, você é o que mora dentro do corpo. Por isso que ele fala assim, vou tomar banho, vou lavar o meu corpo. Porque você não é o corpo, você é alguém que habita dentro desse corpo, né? E esse corpo, você tem que cuidar bem dele, né? Então, por isso que tem Pitágoras já falava, não faça do teu corpo a tumba da sua alma, porque você é o responsável por levar você para os lugares. Eu quero ir para a praia, quero ir para o monte, quero ir passear, quero trabalhar. Quem leva você? É o seu corpo, então cuide bem dele, né? Só que uma questão do corpo, para aquelas pessoas que querem saber, né, por que o projeto Gênesis, porque esses 8 remédios naturais, eles estão no livro de Gênesis, né? No livro da Bíblia de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, aí tem as referências, se você depois quiser printar, né? E ler lá, você vai ver aonde que existe esse projeto de Deus para o homem. Legal? Bom, então, uma mente sã num corpo são, né? Então, é importante, a gente estava falando então de o corpo são, mas a sua mente também precisa ser sã, né? E essa questão da mente sã, ele é muitíssimo importante, né? Por que isso é importante, né? Então, está aqui, tudo depende da sua mente, né? Aprenda a dominá-la e perceberá que as coisas serão mais fáceis. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, isso é muito importante. Toda grande realização, o celular, o computador, a luz elétrica, o carro, o avião, tudo que existe, né, nos dias de hoje, tudo que existe só existe porque alguém pensou naquilo, né? Então, quando a gente fala de mente sã, corpo são, se a sua mente está funcionando corretamente, né? Se você está raciocinando corretamente, tem as informações corretas, você vai praticar determinadas coisas que o seu corpo vai ser saudável. Por isso que a mente sã, o corpo são. Não é o contrário. Tem gente que cuida muito do corpo e pouco da mente. Então, é extremamente importante o nosso problema. A pessoa sempre assim, o seu problema é um problema de sabedoria. Sempre o seu problema, ele é um problema de sabedoria. Tá? E a solução está na sabedoria. Então, quando você conhece, o que é sabedoria? Existe o conhecimento, né? Quando você pega este conhecimento e aplica, vira sabedoria. A sabedoria, ela não é simplesmente uma coisa teórica. A sabedoria é a aplicação do conhecimento que funciona. Então, quando eu tenho o conhecimento que funciona, eu aplico, eu estou sendo sábio. Tá? Então, essa questão de que tudo depende da sua mente, porque eu já vi pessoas da família e amigos próximos que tinham um corpo saudável, se fizesse os exames laboratoriais, todos os exames bioquímicos, hemograma, exames de radiografia, de imagens, ultrassonografia, tudo bom, tudo em perfeito estado, mas a mente não estava legal. Pessoa com depressão, pessoa com bipolaridade. Então, a mente, ela é extremamente importante para o corpo, né? Ou seja, saúde não é só o bem-estar físico, né? É o bem-estar físico, emocional e social. Diz a Organização Mundial da Saúde. Não é apenas ausência de dinheiro, ou melhor, não é ausência, não é doença. Ter doença não é simplesmente que o cara está olhando para o médico, está com uma conjuntivite, está com alguma ite da vida. Então ele está doente. Não, é um bem-estar físico, mental e social.
não apenas a ausência de doença. Então, você pode não ter ausência, você pode ter ausência de doença, mas está com problema mental ou está com problema social, e social está ligado na saúde financeira automaticamente, né? Então, tudo depende da sua mente. Aprenda a dominá-la e perceberá que as coisas serão muito mais fáceis. Não é o que acontece com você, é o que você vai fazer com o que aconteceu com você, ok? A lei da mente, ela é implacável, né? E às vezes as pessoas ficam, às vezes, perdem uma noite de sono porque fica com aqueles pensamentos recorrentes. E lógico, todo mundo que está passando por algum tipo de problema, né? Eu costumo dizer que a lavanda, ela ajuda no nosso sono, mas também os boletos pagos em dia também ajudam no nosso sono. Muita gente perde a noite de sono preocupados, né, com a questão financeira. Eu até falo assim, preocupação paga, resolve o seu problema, né? Não, não resolve. Se você se preocupar, resolve? Não. Então, para que vai se preocupar? Então, isso é uma forma de aplicação da sabedoria, né? Ou seja, o conhecimento aplicado vira sabedoria. Se você pensar, o meu problema que eu tenho vai gerar, eu vou ter solução desse problema se eu ficar pensando nele, então, e por que ele está na minha mente? Você não pode impedir que o urubu voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir o urubu de fazer ninho na sua cabeça. O pensamento, ele entra, e eu costumo dizer, Deus nos deu 2 orelhas, ele entra e sai, né? Ou seja, o meu pensamento, e é uma coisa interessante, que pensamento, por isso tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Pessoas que estão sempre pensando e daqui a pouco pensam em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Lógico que nós temos a lavanda, temos Balance, tem o Intunes, que é um ótimo óleo para foco, temos o Rosemary, temos vários que podem ajudar nessas questões de pensamento acelerado, de depressão, de tristeza sem causa, né? E tem os óleos voltados para a parte motivacional, ou melhor, da aromaterapia emocional, e aí tem o Motivate, tem o Passion, tem vários óleos tão maravilhosos. Os óleos cítricos, né? Enfim, tudo isso ele é importante, mas é importante a gente entender também a dinâmica dos pensamentos. Então, a lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria, né? Então, por isso, assim, tome cuidado com aquilo que você pensa, porque a chance disso se tornar realidade aumenta. Renan, então eu vou pensar em coisas boas, porque ela vai se tornar realidade. Lógico que você pensa bem sempre assim, pessoal, coisa boa você tem que construir. Coisa ruim, o que precisa fazer para coisa ruim acontecer? Nada. O que você fazer? Se você for pensar numa agricultura, para você plantar, colher, quer dizer, plantar alface, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que limpar a terra, você vai ter que arar a terra, adubar a terra, molhar, né, e esperar o negócio nascer. Quando ele começa a nascer, aí nasce o capim, agora ali nasce capim, vem a erva daninha, vem o pulgão, vem as pragas. Então, para você construir, dá um trabalho danado, mas para destruir, basta você não fazer nada. Então, quando você se recolhe, quando você se isola, por isso que a pessoa com depressão ela tende a se isolar. Então, esse isolamento, ele é exatamente uma forma de você se entregar àquele modelo de pensamento que você tem ali. Né? Então, naturalmente, por isso que uma boa parte das pessoas com depressão, elas levam elas amplificam isso, podem desenvolver, né, a partir da depressão, um suicídio, porque ele vai se enterrando dentro daqueles pensamentos, né? Então, é sempre importante pessoas com problemas de depressão ter um acompanhamento médico, porque isso é uma coisa que tem tratamento, né? O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita torna-se realidade. Então, por isso é sempre importante, tome cuidado com o que você pensa na maioria das vezes, né? A melhor forma para ter um corpo forte é ter uma mente forte. Em primeiro lugar, então, ou seja, para ter um corpo forte, você tem que ter uma mente forte em primeiro lugar. Seus pensamentos vão definir o quanto o seu corpo poderá ser resistente. Então, fortaleça a sua mente e o corpo também se fortalecerá, né? Então, logicamente, você tem que ter um conhecimento, e eu passei aqui 8 remédios naturais, né? Exatamente, lógico, eu preciso saber, né? Como é que o seu corpo vai se fortalecer simplesmente porque você pensa. Não, você tem que ter conhecimento de algumas coisas básicas, que são gratuitas, inclusive,
né? O sol é gratuito, a água você tem acesso gratuito, né? O descanso, o exercício, tudo isso você pode fazer sem custo, né? Então não é desculpa, não tenho tempo, né? Eu costumo dizer, quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Porque ou você vai cuidar da sua saúde ou você tem que ficar trancado no hospital cuidando da sua doença e deixar as pessoas que você ama do lado de fora. Então, é importantíssimo. Tempo a gente tem que conseguir. Tempo é uma questão de prioridade, né? As pessoas mais fortes, né, não são aquelas que têm a força física, naturalmente, mas são aquelas que têm a mente forte, né? Pois com os pensamentos firmes, nada pode derrubá-las. Então, é a questão de você, né, nutrir isso, tá? Nutrir isso, nutra pensamentos bons, né? O que você não resolve em sua mente, o seu corpo converte em enfermidade, que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Ou seja, aqueles estresses, eles geram, né, determinados liberação de substâncias inflamatórias no nosso corpo, e que dali vai levando a doença no médio prazo, né? Então, esses pensamentos, na verdade, né? A gente está até estudando um pouco mais sobre essa questão do pensamento, existem, chama neuropeptídeos, né? Que são proteínas ligadas ao pensamento. Então, quando você pensa, você movimenta esses neuropeptídeos, ou seja, não é simplesmente uma coisa do nada, né? É uma coisa que existe uma ação bioquímica do que está acontecendo ali. Então, o que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Por isso que a gente fala que a importância do perdão, por exemplo, né? Nós temos um óleo chamado Forgive, né? Que é diretamente desprendimento dessa questão do perdão. Essa questão do perdão, você carrega um problema, né? E quando você libera o perdão, você se libera. Né? Não é liberar as pessoas, é você se liberar, porque quando você não perdoa, você carrega isso junto com você. Então, o que você não resolve em sua mente, o seu corpo converte em enfermidade. Então, tome muito cuidado com essas questões do que você nutre, né, dentro da sua mente. E aí, pessoal, a importância fantástica de boas leituras. Né? A tua mente ela não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que você faz? Procure bons livros. Então, se você está ali em determinados momentos, exemplo, eu estou com esse pensamento está ali perturbando a minha cabeça. Cara, eu vou cheirar um óleo importante para me livrar um pouco daquele pensamento, mas eu vou, de repente, pegar uma boa leitura, né? Eu vou, de repente, conversar com uma pessoa da minha confiança que eu gosto de conversar com ela, que eu sinto coisas boas. Eu vou orar, né? Vou orar a Deus, ter um momento de oração, uma boa música. Ou seja, várias coisas eu posso fazer para ocupar a minha mente com outras coisas, né? Então, se o copo está cheio de água suja e eu não posso pegar água e jogar fora e botar uma água limpa dentro, o que eu faço? Mesmo copo com água suja, eu vou colocando água limpa aqui dentro. O que vai acontecer com essa água suja que está aqui dentro, recebendo continuamente água limpa? Ela vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando até ficar completamente água limpa. Então, eu vou colocando coisas boas dentro dela. Eu paro de colocar coisas ruins e passo a colocar coisas boas. Então, eu vou despoluir a minha mente. É assim que se despolui. Exemplo, moro aqui no Rio, tem a Baía de Guanabara, tem os rios poluídos, né? O que eles fazem? Primeiro passo é parar de poluir. Esse é o primeiro passo. Então, quando eu paro, eu travo a entrada de coisas ruins, naturalmente, pelas minhas coisas novas que eu estou lendo, pensando, ocupando a minha mente, isso vai se renovando. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? Isso aqui é um texto bíblico de Provérbios 23, 7. Então, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E como é que você pensa na sua alma? Quem é você? Né? Quem é você? Né? Então, isso é muito importante. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Pessoal, como isso é importante, sabe? E é interessante, cada pessoa tem a sua história de vida, né? E é super interessante. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, né? E eu fui criado na Baixada Fluminense, numa região muito pobre, né? Enchente, enfim, não tinha calçamento, não tinha saneamento básico, não tinha água. Enfim, era muito... Quem mora no Rio de Janeiro e conhece Vila dos Teles, Jardim Redentor, Jardim Gláucia, é por lá que eu vivia na minha
até os meus 9, 10 anos. Enfim, e sem pai, com a minha mãe, enfim, então a gente teve uma vida muito difícil, não foi uma vida fácil, né? Então, só que, né, o meu entendimento, né, sobre Deus e sobre a criação, quem é Deus e quem eu sou dentro desse universo que Deus criou, me ajudou muito a eu entender, né, e eu a me superar muito, principalmente depois dos meus 17 anos. Foi quando eu comecei a ter contato com as coisas mais espiritualizadas, vamos chamar assim, né? A espiritualidade me ajudou muito a superar muitas coisas do passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um outro texto de Lamentações 3:21. Então, quero trazer à memória, ou seja, eu vou trazer à minha mente o quê? O meu passado. O que eu vou trazer do meu passado na minha mente? Aquilo que me dá esperança. Então, se é uma coisa do passado que não vai me trazer esperança, eu não vou trazer. Eu não vou ficar pensando naquilo. Aí, de que forma eu faço para não pensar naquilo? Eu penso em outra coisa. Eu leio outras coisas, eu faço outras coisas. Por isso que tem um ditado que a gente costuma dizer, é que mente vazia é a oficina do diabo. É forte isso, né? Mas eu acredito nisso, sabe? Quando você tem a sua mente vazia, a chance de você ficar ocupando com coisas ruins, ela amplifica. E um outro texto bíblico aqui que eu queria ler para vocês, né? Mostrar que a Bíblia ela é um livro assim fantástico, porque ela tem ensinamento para tudo, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só o que tem que ocupar minha mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, né? Se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, em que eu devo pensar? Né? No que eu devo pensar? Né? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que tem boa fama, e se há tudo que for virtuoso, tudo que for louvável, eu tenho que pensar nessas coisas. Então, a gente precisa exatamente, quando a gente lê a Bíblia, pessoal, eu não falo assim, ler Bíblia numa visão religiosa, não, sabe? É a questão da sua vida. É um manual, assim como existe o manual da televisão, o manual do rádio, o manual do computador, o manual dos equipamentos que a gente compra, existe o manual do cara que criou todas as coisas. Né? Então, quando eu creio nisso, então eu vou lá, ali é o meu manual, eu fico lendo, sabe? Assim, e não é uma coisa para ler, eu vou ler uma vez só, não, eu fico meditando naquilo, porque eu preciso saber qual é, o que no meu DNA, na minha gênese, né? O que está lá dentro, como que a minha vida deve ser. Né? A gente nasceu, enfim, e muitas conversas, muitas histórias, é pai, é mãe, é familiares, amigos, professores, né? E joga muita informação. Então, desde os meus 17 anos, eu coloquei esse filtro. A Bíblia Sagrada, para mim, era o meu filtro. Tudo que estava ali e que via contra os princípios que ali estabelecia, eu não aceitava na minha vida. Por isso que os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, eles se separaram mais ou menos com 6 anos de casado. Eu estou com 36 anos de casado. Eu aprendi com eles o que eu não deveria fazer. Então, a gente sempre precisa... Eu poderia seguir o que eles fizeram, né? Eu poderia seguir... eu aprendi com os meus pais isso, eu vou fazer isso. Não, mas eu aprendi com eles o que eu não deveria fazer. A minha mente ela agiu ao contrário, porque eu não queria o resultado que eles queriam, que eles tinham. Porque ao ler os textos bíblicos, eu via que era uma outra história que eu poderia ter, sabe? Graças a Deus por ter essa experiência que foi maravilhosa. Bom, dando continuidade aqui, então, os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa. Quais são esses 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa? Primeiro, o dia do nascimento. Esse é um dia extremamente importante porque você só existe porque você nasceu, né? Aí eu costumo dizer que o nascimento é a porta de entrada para esse mundo. Então, qual é a porta de entrada para esse mundo? O nascimento. Qual é a porta de saída desse mundo? A morte. Então, nós entramos para esse mundo através do nascimento e vamos sair dele a partir da morte. Então,
aproveite esse espaço, né? Aproveite bem esse espaço. O dia do nascimento ele é muito importante. O segundo dia mais importante é o dia que você descobre por que você nasceu. Porque quando você descobre para que você foi criado, então você tem você descobre esse propósito de vida, então você mergulha mais nele. Ou seja, você não foge do propósito. Então, quando você descobre, Renato, logicamente, né? É fácil? Não vou dizer que é fácil, não. Não é tão complicado também, né? Então, você precisa ver quais são os seus indícios, o que você gosta, onde você tem prazer. E esse mundo do marketing de relacionamento, para mim, foi encantador. Eu era militar da aeronáutica, né? Desde os meus 19 anos, eu fui sargento da aeronáutica, eu entrei para a Força Aérea com 17, com 19 eu me formei como sargento, e fiquei fiquei 14 anos na Força Aérea, então de 17 para 14, 31 anos, até 31 anos de idade. Então, dos 17 aos 31, eu fui militar, né? Eu sabia que ali não seria onde que eu iria, sabe, ficar a minha vida toda. Eu tinha tudo para pensar isso. Eu estou aqui, vida militar, isso aqui vai ser perene, né? Eu vou me aposentar aqui. Mas eu não gostava dos resultados ali, aquilo não me fazia bem, não era aquilo que eu queria. Eu fui fazer odontologia e também foi legal, foi um upgrade. Mas quando eu encontrei essa ferramenta, né, do marketing de relacionamentos, a minha vida mudou completamente. Eu descobri o propósito, né? Quando eu falo assim, qual é o seu propósito hoje, Renato? Eu amo ensinar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de transferir informação, eu gosto de fazer, deixar legado, sabe? Fazer com que as pessoas possam aprender com as minhas experiências do passado. Então, isso me ajuda muito. Então, não é mais pelo dinheiro. Eu já trabalhei muito por causa do dinheiro, mas hoje, graças a Deus, graças ao trabalho, graças à visão, o dinheiro hoje não é mais um problema para mim, né? Então, não é para esbanjar, mas também eu não tenho essas restrições que eu teria se eu fosse militar da Força Aérea, né? Enfim, então, logicamente, tem que ter coragem para superar isso, né? Para tomar decisões e fazer o que precisa ser feito, tá, pessoal? Nada vai cair do céu para você. Então, é descobrir o seu propósito, o seu legado, e você cair dentro e realmente fazer o trabalho que precisa ser feito. Bom, esse é um livro que eu queria até dizer para vocês, né? Que quem puder ler, né? Comece pelo porquê, né? Porque exatamente se é para você descobrir qual é o propósito pelo qual você nasceu, é importante você entender esse mecanismo, né? Comece pelo porquê. E tem um outro livro do mesmo autor que fala como conhecer, né, o seu porquê. É um tema que eu gosto muito. Bom, olha como é que é importante a gente entender a forma de pensar das coisas, né? E trazer aqui para o nosso negócio especificamente. Dentro da doTERRA, né, nós temos um negócio, né? É lógico que eu costumo dizer que se você quer ganhar dinheiro, você precisa resolver problema das pessoas. Quem resolve problema ganha dinheiro. Quem tem problema paga para os outros resolverem. Então, olha que interessante, né? Uma franquia do Subway que vende sanduíche, ela ganha dinheiro como? Resolvendo o problema da fome. O cara tem fome, vai lá, compra o sanduíche, a fome naquele momento passa. Não quero nem se questionar se é saudável ou não, só estou falando que é o que eles fazem. Eles solucionam um problema. Um restaurante soluciona um problema. Um médico, um advogado, um engenheiro, um mecânico, um borracheiro, uma faxineira. Enfim, todos que ganham dinheiro, eles ganham dinheiro resolvendo o problema de alguém. Certo? Bom, ok. Se a gente trabalha com óleo essencial, você trabalha com óleo essencial? Não. Você trabalha com o quê? Qual é a solução que você oferece? Você é um consultor do bem-estar. Mas qual é a solução que você oferece para as pessoas? Eu ofereço solução de ter uma vida mais saudável. Saudável em que sentido? Saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Então, se você quer mais saúde financeira, mais saúde física e mais saúde emocional, eu tenho como te ajudar, certo? Então, nós temos soluções para essas 3 áreas. Então, quanto mais pessoas eu solucionar esses 3 problemas, então, sempre que eu estou conversando com alguém, eu tento identificar se essa pessoa tem plena saúde física, plena saúde emocional, plena saúde física. Então, essas 3 formas de saúde me interessam muito, porque eu tenho como ajudar as pessoas, ok? Então,
Por que Subway? Por que eu botei o Subway aqui? Né? Porque no Subway é uma franquia, onde as pessoas investem dinheiro para comprar. Ao invés de você montar uma loja do sanduíche que você criou, você pode montar uma loja do sanduíche famoso, em que as pessoas já conhecem e querem procurar, que tem um padrão que no mundo todo aquele sanduíche é igual. Então, ok. Só que para você ter uma franquia do Subway, você tem que ter um investimento de R$500 mil, no mínimo. R$500 mil. E em quanto tempo você vai pegar esse dinheiro de volta? Em 3 anos, aproximadamente. 3 anos para você recuperar o dinheiro que você colocou. Qual é o faturamento mensal de um Subway? Aproximadamente R$80 mil de faturamento. Mas qual é o lucro? 15%. Então, 15% de 80 dá 12 mil por mês. Então, imagina, o cara botou R$500 mil, vai trabalhar o dia inteiro, de domingo a domingo, sem descanso, vai ter dor de cabeça com o funcionário, vai colocar um apartamento praticamente no jogo, certo? Para ganhar 12 mil por mês. É isso que está aqui. Isso aqui são as informações básicas dessa franquia, ok? Legal. Se eu pego isso aqui é uma solução para quem quer ganhar dinheiro. O cara tem que ter R$500 mil, trabalhar 3 anos para recuperar o dinheiro investido, para depois de 3 anos começar a ganhar 12 mil por mês, ok? Então, isso aqui. Ah, tem gente que faz isso? Tem muita gente que investe nisso. E tem outras franquias com valores diferentes, mas tudo é por esse caminho aqui. Legal. E na Doterra? Quem é que ganha 12 mil reais? Um Gold. Um Gold ganha 12 mil reais. Tem que investir R$500 mil? Não. Tem que trabalhar de domingo a domingo, tipo 12, 14 horas por dia? Também não. Eu tenho que vender meu apartamento para... Também não. Qual é o tempo médio para alguém na Doterra ser Gold? Está aqui, ó. 27 meses. 2 anos. Vou botar aqui 2 anos. Então, isso é médio, pessoal. É lógico que nós temos Golds que chegaram em menos de 1 ano. Eu acho, sinceramente, trabalhando... Se você trabalhasse o que tem que trabalhar numa franquia do Subway, né, eu acho que você tem que botar aqui pelo menos 6 meses. Em menos de 6 meses, você bateria Gold trabalhando, formar 3 premiers em 6 meses. Né? Então, me entende isso? Então, nós temos um negócio tão maravilhoso, incrível, só que as pessoas precisam conhecer. Quem é empreendedor tem que conhecer isso aqui. Trabalhar com os melhores óleos do mundo, ter uma franquia de uma companhia que se expande, já está em 54 países, uma companhia de 3 bilhões de dólares, e ele vai ter todo o suporte de treinamento. Então, note bem, nós temos uma solução financeira. Solução financeira para a grande maioria das pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Entende? E qual é o investimento? Cara, o investimento é comprar os 12 óleos. Muito simples. É meio salário mínimo. E o cara pode dividir em 3 vezes no cartão de crédito. É uma coisa absurda. Absurdo de bom. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Então, nós temos uma solução financeira. Então, é um sacrilégio a gente chegar na casa das pessoas, fazer uma classe, falar de óleos essenciais e não tocar nesse assunto. Não tocar no assunto que nós temos uma solução financeira. Como que você descobre que a pessoa, numa classe, ela tem um problema financeiro? Quando você fala dos óleos, ele fala que vai comprar os óleos, comprar o kit. Ah, não tenho dinheiro. Você acabou de descobrir que ela está doente, mas ela está com o problema dela é financeiro ou é mental? Por que ela não tem dinheiro? E é isso que a gente precisa identificar. Muita gente. Não é que ela não tem dinheiro. Ela fala assim, eu não tenho um trabalho para me gerar renda, eu não tenho mentalidade para ganhar dinheiro. Ou seja, porque não é falta de oportunidade, é falta de conhecimento. Então, note bem, se eu tenho alguma coisa que vai solucionar... Meu amigo, se eu não tenho R$600 para comprar alguma coisa que vai fazer muito bem para a minha saúde, eu tenho que prestar atenção. Falei, peraí, eu não tenho dinheiro? Será que é essa a resposta? Ou de repente, eu não visualizei o porquê? Alguma coisa tem conta, porque a pessoa que não tem R$600, depois de ter lá perto dos seus 25, 30 anos, alguma coisa está errada.
alguma coisa está errada. Como é que alguém não tem R$ 600 depois de uma vida vivida? Com 40, 50 anos não tem R$ 600. Então, não faz sentido alguém falar que não tem dinheiro. Ok, eu posso te ajudar a ter dinheiro, você tem interesse? Então, note bem, ao fazer uma classe, eu descubro quem está ruim de dinheiro e eu tenho como ajudar. Então, eu tenho que desenvolver habilidades para trazer a pessoa para o negócio. Entende? Numa classe, eu não posso sair da classe e falar sobre saúde financeira. Tudo bem? Então, olha como é que é simples um Gold. Se você mentalizar o que é um Gold, né? Um Gold eu tenho que encontrar 3 sócios, faz a minha lista de nomes, quem são as pessoas mais importantes que eu conheço, que tem mais atitude, esse vai ser meu sócio, esse eu vou chamar para perto de mim. Pelo menos 3. E aí eu vou, na lista desses meus 3, eu vou encontrar 2, pelo menos, na lista de cada um dos 3, ok? Por que eu tenho que encontrar quem são essas 6 pessoas que farão os 2.000 pontos? 2.500 pontos, vamos botar aí. Porque se eu tenho um executivo, 2 executivos, cada um tem 2 executivos fazendo 2.500, esses 3 são Premier e você é Gold. Então, o que eu preciso, de fato, é encontrar, eu tenho que ter esse desenho do Gold na minha cabeça e pensar nos 6 pessoas da minha segunda geração. Quem será as pessoas que vão movimentar 2.000 pontos o mais rápido possível? Então, se eu me concentrar no meu primeiro mês em encontrar essas 3 pessoas, ok? E no segundo mês eu já está encontrando essas 6 de baixo, eu tenho aí mais 4 meses para cada uma dessas pessoas gerar 2.000 pontos. Ah, pessoal, isso é muito simples. Muito simples. Ok? É lógico que eu preciso garimpar. Isso tem que ser garimpado. Ok? Eu costumo dizer o seguinte, se você tem um caminhão de areia, dentro do caminhão de areia, você tem 6 pedras preciosas que vão deixar você muito rico. E eu te dou uma pá na mão. E falo assim, ó, você tem que procurar. E aí eu pergunto para você, você vai procurar? Ah, eu vou procurar. Até quando? Eu falei, até achar. Nem que eu vou esvaziar o caminho todinho, mas eu vou encontrar essas 6 pérolas. Eu falei, é a mesma coisa, você tem uma lista de nomes, você vai encontrar 6 pessoas. Na sua lista, ao redor da sua vida, ao longo da sua vida, você vai encontrar 6 pessoas que vão querer ser Platinum e você vai ser Presidential Diamond. Você vai procurar até quando? Até encontrar. Então, se você tem uma lista de nomes, umas 200 nomes, eu te garanto que em 200 nomes você vai encontrar 6 pessoas. Eu te garanto isso. Mas você precisa, é igual o baralho, né? O baralho ele tem 52 cartas e 4 ases. Você só precisa dos ases para esse negócio. Então, se você tem uma lista de nomes, de 100 nomes, deveria ter pelo menos 8 ases. Eu estou falando de uma lista de 200, mas você vai ter 6 ases. Então, você vai encontrar essas 6 ases. Ok? Agora, lógico, quanto mais rápido você botar a pasada aí no caminhão, mais rápido você vai chegar nessas pessoas. Qual é a minha rotina? Printa essa página. Printa isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é minha experiência ao longo de 30 anos dentro dessa indústria. Qual é o primeiro passo? Usar os produtos. Então, eu faço uma avaliação, vejo quais são as minhas necessidades e uso óleos todos os dias. Ok, estou usando os óleos, tenho um bem-estar físico e emocional. E agora? Vamos construir um negócio. Eu tenho que ter o quê? Os meus sonhos e as minhas metas. Assumir compromisso, fazer a minha lista de nomes, contactar e convidar essa lista, fazer as apresentações dos produtos e do negócio, fazer o acompanhamento com essas pessoas e o fechamento para fazer o cadastro, tem que ter a mentoria com a minha linha ascendente para corrigir os meus erros, gerenciar a minha equipe e continuar fazendo essa roda girar. Quanto mais essa roda girar, quanto mais rápido ela gira, mais eu chego nos meus objetivos. Então, todos os dias, eu preciso fazer essa roda dar um giro. Então, hoje, comecei o dia, uso o produto, revejo os meus sonhos e as minhas metas, assumo compromisso, separo 3 horas do dia, pelo menos, para eu estar contactando, convidando, apresentando, fazendo um acompanhamento com as pessoas que já viram, fazendo mentoria com a minha linha ascendente. Eu tenho que criar a minha rotina. Lógico que a mentoria não vai ser todo dia. A mentoria uma vez por semana está ótimo. Né? Gerenciar a sua rede não é só ficar falando o que as pessoas precisam fazer, é você fazer com elas. Né? Não é ensiná-las a fazer, é fazer com elas. Tá? E você duplicar esse padrão. Então, resumindo, o que nós fazemos dentro de doTERRA? Né? O que nós fazemos?
nós simplesmente usamos os produtos, nós compartilhamos os benefícios dos produtos e do negócio, ok? Nós expandimos e construímos uma rede de clientes e consultores. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós temos uma visão, uma missão, que é ter óleos essenciais em todos os lares, fornecidos através de milhões de consultores. Isso aqui é a missão da doTERRA. E nós, como consultores do bem-estar, nós estamos dentro disso, ok? Bom, então, o que eu quero? Note bem, pessoal, eu faço duas coisas que eu não posso fazer por você. É definir o que você quer e fazer por você o que só você pode fazer por você. Duas coisas. Então, todo mundo que está entrando no time doTERRA, ela precisa trazer duas coisas. O porquê, qual é o sonho dela, qual é a necessidade dela, por que ela quer fazer doTERRA. Segundo, ela precisa ter um tempo de 3 horas, no mínimo, por semana. Ah, Renato, 3 horas por semana é muito pouco. Eu também acho, né? Mas se o objetivo dela é ganhar pouco, né? Ela pode, meu objetivo é ganhar o produto, tirar o produto, ficar de graça para mim. Ok, ela vai trabalhar pouco. Então, logicamente aqui, pessoal, uma renda baixa, um tempo de trabalho baixo, né? Se eu quero uma renda maior, por isso que eu falo assim, o teu comprometimento, e se você for ver aqui, ó, aqui, assuma compromissos. Ó, sonhos e metas, assuma compromissos. Ou seja, o meu compromisso tem que ter proporcional ao meu sonho. E é o que eu quero. Eu quero coisas pequenas. Se o meu sonho é comprar fogão na Casa Bahia parcelado em 12 vezes, o meu compromisso é baixo. É baixo. Eu tenho que ter um compromisso muito grande. Mas se o meu sonho é ser livre financeiramente, né, é impactar a vida de milhares de pessoas, então eu tenho que observar, né, que aí eu tenho que aumentar a minha carga horária, porque o que eu quero agora, né, o que eu quero é mais. Se eu quero mais, a minha carga horária é maior. Então, mas eu posso começar com um ritmo menor e depois ir acelerando? Claro que pode, claro que pode. Quando eu iniciei com doTERRA, eu já iniciei com velocidade máxima. Eu acho que a melhor forma de você crescer é começar arregaçando. Para você passar essa fase logo, começar, porque chama-se a espiral do sucesso, né? Você tem crença, você age, gera resultado. Esse resultado aumenta a sua crença e você trabalha mais, que gera mais resultados, e aí é uma espiral para cima. O espiral para baixo também acontece, né? A pessoa, ela tem pouca crença, trabalha pouco, tem pouco resultado. O pouco resultado reforça a pouca crença, que reforça o pouco trabalho. E assim, o espiral para baixo também é verdadeiro, ok? O verbo, então, o verbo é agir, né? Ou seja, agir, ação é o que faz a coisa acontecer. Pare de aprender e comece a aplicar. Você não pode ser um obeso de informação. As pessoas têm informação, estudar, fazer aromaterapia, comprar livros e blá, 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 mas não pratica. Pessoal, o segredo está na prática. Estudar é importante? É claro, você separa um tempo para isso, mas não é o dia inteiro. É 1 hora de estudo e 10 horas de trabalho, né? Eu costumo dizer que é 95% transpiração e 5% de inspiração. Então, o momento ideal pode não chegar. A fórmula perfeita pode não existir. Tem gente que fala assim, não, eu estou com um problema, por isso que eu não posso fazer, eu tenho que resolver um problema. Pessoal, se você for resolver todos os seus problemas para começar a trabalhar, você não vai começar nunca. Quando você sai de casa, se você vai sair da sua casa e vai rodar uns 30 quilômetros, você não vai esperar todos os sinais ficarem verdes para sair de casa, senão você nunca vai sair. Você sai, tem um sinal vermelho, você para, o sinal abriu, você continua. O que esse sinal vermelho está simbolizando? Os problemas que acontecem. Eu não vou parar minha vida para resolver o problema. Eu vou resolver. Apareceu o problema, eu estou aqui vendo o problema, eu estou trabalhando também. Eu vou parar minha vida para resolver o problema. Entende? Você não tem que parar a sua vida para resolver o problema, você tem que incluir um horário, um tempo para resolver o problema. Se o problema é muito grande, e todos nós que temos problemas, nós achamos que o nosso problema é maior do que o dos outros, né?
o que não é verdade, né? É uma mentira que a gente conta para a gente poder ficar ali, né, pensando no problema. Eu costumo pensar em problema não resolve o problema. Qual é a solução? Essa solução não existe, então acabou, não pense mais nele, porque se não tem solução, solucionado está, né? O momento ideal pode não chegar, a fórmula perfeita pode não existir. Você já leu muitos livros? Então coloque em prática o que você aprendeu com eles. Aqueles cursos finalizados, está na hora de executar todo esse conteúdo. Pare de seguir tantos conselhos da internet e comece a construir suas próprias convicções. Se você já passou pela etapa de aprendizagem, chegou a hora de transformar o in, a entrada, em out, ou saída. Você tem que sair a informação. É muita obesidade de informação, então eu tenho que, gastar um pouco disso, né? Lógico que tem que entrar, mas tem que sair. Então eu tenho que praticar, né? Coloque o que você está do lado de dentro para o lado de fora. Menos ensaio, mais ação. A vida é de quem se arrisca, é de quem age, é de quem faz. Se você tiver medo ou preocupações em ser um dia vaiado, você nunca vai conhecer o sublime momento de ser aplaudido. Todo mundo que é aplaudido, ele arriscou ser vaiado. Então, lembre sempre disso. As pessoas querem os aplausos, mas não querem passar pelo risco. Então, nenhuma estratégia, nada do que você vai ouvir em doTERRA, nos eventos da doTERRA, nos treinamentos da sua linha ascendente, nada vai funcionar sem ação. Então, nenhuma estratégia funcionará sem entrar em ação, sem trabalho, né? O sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser melhores. Então, você não tem que ser perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, como é que vem perfeição, pessoal? É fazendo, é a prática que leva à perfeição. A pessoa tem gente que quer ser perfeito sem ser você, sem ter prática. Nunca vai ser. Então, eu preciso ser melhor sempre. Minha próxima apresentação, meu próximo contato, meu próximo treinamento vai ser melhor. Então, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, que já até passei 10 minutos, né? 3 decisões importantes. Primeiro, a decisão de iniciar. Essa é a decisão mais fácil. Cadastrar, fazer lá o cadastro, comprar o kit. Tem gente que acha que isso é difícil. Então, esse é o mais fácil, né? O trabalho com o downline não começa quando ele se cadastra. Ou seja, não acaba quando ele se cadastra. Começa quando ele se cadastra. A segunda decisão é fazer o que precisa ser feito. Essa decisão já dá um pouco mais de trabalho. Porque muita gente decide entrar, mas não decide fazer o que precisa ser feito. Ou seja, ele só ficou no primeiro nível de decisão. Ele não passou para o segundo nível. O segundo nível de decisão é fazer o que precisa ser feito. E a terceira decisão que você precisa tomar é não desistir. Não desistir. Eu não vou desistir. Não importa os problemas que eu vou ter, não importa os desafios que eu vou ter, eu não vou desistir. Entende? Então, quando eu falei há 36 anos que eu e Rita, nós casamos, e a gente falou assim, nós nunca vamos falar um para o outro que um dia que a gente vai se separar. Não estou pensando em separar. Não existe pensar em separar. Se nós nos amamos, nós vamos cultivar isso e vamos continuar nos amando para sempre. Então, ou seja, eu tomei a decisão de nunca desistir do meu casamento. Entende? Então, quando as pessoas falam assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Vai separar. É lógico que vai separar. Porque você já falou, se não der certo, é lógico que não vai dar certo, pessoal. 2 pessoas imperfeitas que casam, vai dar certo? Claro que não. Porque é lógico que não vai dar. Agora, quando eu entendo que ela é imperfeita e eu também. A gente, às vezes, quer exigir perfeição dos outros se a gente é imperfeito. Então, lógico que eu vou levar o pacote. As partes boas e as partes ruins. E ela também. E a gente vai convivendo. É aí o que eu falo, né? É uma das crenças que a gente tem, né? E está na Bíblia, né? É o que é uma união de 3 dobras. Nós temos eu, Rita e Deus juntos no nosso casamento. Então, sempre nós temos uma solução. E a solução é sempre alguém estava errado, pede perdão, quem estava certo continua sem muito orgulho, porque um dia ele vai errar e vai precisar de perdão também.
Então, dentro do nosso negócio, nós temos essas fases. Iniciar, fazer o que precisa ser feito, não desistir. Na minha vida, com a Rita, foi a mesma coisa. Eu iniciei, né, no dia 30 de novembro de 85, fiz o que precisa ser feito, estamos continuando fazendo, desde que isso é contínuo, o nosso casamento dá certo, e não desistir. Então, se você for pegar, tudo na vida tem essas 3 fases. E na doTERRA também tem essas 3 fases. Se eu quero ser um presidente saudável, eu tenho que colocar na cabeça, eu nunca vou desistir. Então, eu preciso fazer o que tem que ser feito, senão eu vou ficar sofrendo. Tem gente que não faz o que... não, esse negócio não é para mim, não, qualquer coisa eu desisto. Vai acabar, vai parar. Então, lembre sempre dessas 3 decisões. Espero que você já tenha tomado as 3 decisões, né? E continue sempre, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje. A gente até prolongou um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntazinha aqui. Geralmente, o pessoal tem uma dificuldade tremenda, né, de fazer perguntas aqui no YouTube, né? Não sei quantos, de fato, estão ouvindo tudo isso, né? Eu espero que estejam aproveitando o conteúdo de hoje, né? Bom, não tem nenhuma pergunta aqui, então eu não tem pergunta para responder. Pessoal, fica ligado, então, em relação no Instagram, @RenatoBeirão, faça suas perguntas lá, manda uma mensagem lá no privado e fala, Renato, fala sobre isso, fala sobre aquilo, gostaria de ter mais informação sobre isso, sobre aquilo, para a gente poder incluir nos nossos conteúdos aqui de domingo, às 16 horas. Tá bom, pessoal? Bom, vai ficar gravado no meu canal do YouTube, daqui a uns 10 minutinhos já vai ter o link lá para vocês poderem compartilhar. Então, tenho certeza que vai ajudar muito você ver, rever, continuar vendo esse conteúdo de hoje. Eu acho que foi muito legal e vai estar a te ajudar e vai ajudar a sua equipe a entender melhor essa caminhada com a doTERRA. Tá bom? Valeu, obrigado aí pela participação de vocês e vamos seguir a nossa caminhada rumo